Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarinci, apaixonado por inovação, maratonista. Eu sou o Xixa Kaiser, diretor da Casa de Calçados e editor de vários podcasts. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele trabalha com Data Analytics na Dell. É um apaixonado por frases feitas. João Paulo Samosa, seja bem-vindo. Aí agora rola tipo umas palminhas assim, e daí tu entra falando tipo, oi galera e tal. Obrigado pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar com os senhores aqui neste podcast e tomara que nós tenhamos um bate-papo bem bacana aí para vocês ouvirem. Ô João, mas essa história de ser apaixonado por frases feitas vai ajudar no Ministério Gaming, aumentou a responsabilidade. Olha, tu sabe que essa é a minha parte preferida desse podcast. O conteúdo é muito bom, mas essa eu presto atenção especial. Erro algumas, acerto algumas, mas tô louco para estar aí na linha de frente agora com vocês participando do nosso game. Mas antes do Ministério Game, deixa eu desejar aqui para ti e para todos os nossos ouvintes um feliz dia da extensão rural no Brasil. Seja lá o que isso significa. Eu queria desejar um feliz dia do pedicuro, que teve uma vez aí que eu estava bem necessitado e um deles salvou minha vida. E fica aqui um abraço pro cara, inclusive. E eu queria desejar a todos vocês um feliz dia da amizade Brasil-Argentina, especialmente nesse momento que faleceu o nosso craque Diego Armando Maradona, e só um cara que nem o Maradona para unir Brasil e Argentina e a comoção nacional nos dois países. Então fico feliz dia da amizade Brasil-Argentina para todos. E Renato Gaúcho também, né? E a homenagem de Renato Gaúcho também uniu os dois países. Deixa eu botar um parênteses aqui, não precisa entrar na edição, mas um pedícuro ou pedicuro aqui, tu sabe o que é, não é? Tipo, não é um pedicure, né? Sabe disso? Eu Tipo uma achei que máquina. era. Eu achei que Não, era. é tipo uma máquina. Eu botei no Google aqui porque eu achei estranho também. Pedicuro, cara, como assim? Pra mim é, né? É pedicure. Mas é tipo uma máquina, meu. Tem, sei lá, uma lixa na ponta, assim. Mas enfim. É só uma coisa que eu tinha ficado curioso. A gente deixa assim no podcast, ninguém vai saber. É azar. Bom, feito aí nossos reconhecimentos para os dias que teremos essa semana, vamos para o tão aguardado Ministério Game. Aí rola, né? Vinhetinha. Para quem não lembra, o Ministério Game ele tem uma dinâmica muito simples. Eu trago aqui, a gente faz uma busca por algumas frases ditas por autores aí célebres, e o nosso convidado, já como uma forma de check-in, dele chegar no podcast, ele precisa dizer se aquela frase foi dita pela pessoa X ou pela pessoa Y. Aquele que tiver mais acertos vai para o nosso mural da vitória ou mural da vergonha, se tiver poucos acertos. Repassando aqui, João Paulo, eu já quero saber em que posição tu espera ficar. A gente tem, em primeiro lugar, com 6 acertos de 8, Marcelo Rodrigues, Martin Kirsten e Luiz Paulo Preto Kaiser. Lá embaixo, né, na rabeira, com apenas 3 acertos, a gente tem Ângelo Roman e o... Como é que é o nome dele? Puta que pariu. Está no mudo. Germano Klaser. Isso. Então, Ângelo Roman e Germano Klaser. E aí, JP, como é que vai ser aí qual a expectativa que a gente tem de performance hoje? A gente vai sempre mirando no topo, né? Embora eu acho que a gente já tenha zicado a minha participação, começando dizendo que eu sou apaixonado por frases feitas, mas vamos fazer o nosso melhor aí para estar buscando os 8 pontos. Eu acho que eu gastei boas frases com o Germano na semana passada e ficou um pouco mais fácil para ti. Mas vamos lá. A primeira frase é: quando você inova, você precisa estar preparado para as pessoas dizerem que você é maluco. Quem disse isso? Beto Sicupira ou Larry Ellison, fundador da Oracle? Já começou difícil. Eu vou ficar com Larry Ellison, fundador da Oracle. Acertou! Começamos bem. O sonho segue vivo.
Jogar de modo seguro, sem correr riscos, é um atalho para a pobreza. Quem disse isso? Elon Musk ou o lobo de Wall Street, Jordan Belfort? Essa aí, com completa incerteza, eu vou ficar com o lobo do Wall Street. E temos um começo on fire. 2 de 2 acerto. Acertou. Primeiro, a gente aprende a ficar em pé. Depois, a gente aprende a voar. É a lei da natureza. Quem disse isso? Mark Hybert, o fundador da Boston Dynamics, ou Mr. Miyagi, do Karate Kid? Olha, eu vi o Karate Kid, adorava esse filme. Não me lembro dessa frase, mas adoraria que fosse meu grande amigo Mr. Miyagi. Eu vou ficar com ele. Acertou! 3 em 3, hein? Eu tô começando a ficar nervoso aqui. Já garantiu pelo menos o último lugar. É verdade, já tá pelo menos empatado aí no último lugar. Um sonho é um sonho até que se acorde. Um homem pode acalentar esse sonho ou arregaçar as mangas e pensar no que é preciso para torná-lo realidade. Quem disse isso? O Rei Pelé ou Eike Batista? Olha, eu sei que o Pelé é conhecido por falar muito bem, mas eu vou ficar com o Eike Batista nessa. Eu tô começando a ficar nervoso. A gente tá com 4 acertos. E a próxima frase é: o sucesso é um péssimo professor. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que eles não podem perder. Quem disse isso? Michael Schumacher ou Bill Gates? Olha, essa tá difícil demais. Eu vou ficar com o Bill. Bill Gates, em tradução livre, conhecido como Guilherme dos Portões. Exatamente. Ele mesmo, acertou! Será que a gente vai ter um novo recorde aqui hoje, hein? Tá com grande chance, né? E a próxima frase é: Bush é um assassino. Eu prefiro ser amigo do Fidel. Quem disse isso? Marina Silva ou Maradona? Vamos ficar com o Maradona pela amizade que ele tinha com o Fidel. Não sei se a Marina Silva disse isso, mas vou ficar com o Maradona em homenagem ao nosso ex-craque ídolo de futebol. Essa era muito fácil, não podia faltar uma homenagem a ele nessa semana, né? Então, mais um acerto para João Samosa. E a próxima frase é: quem vive de orgulho morre de saudade. Quem disse isso? Barack Obama ou Wesley Safadão? 2 gênios, né? Difícil escolher entre 2 gênios. Vamos ficar com o Wesley Safadão. E já temos um novo recordista. 7 acertos em 7 perguntas. O que está acontecendo hoje, hein? E a última, vamos saber se a gente vai ter um cartel perfeito aqui ou se a gente vai deixar espaço para os próximos ainda poderem desafiar. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que elas pensam delas mesmas. Quem disse isso? Freud ou Lady Gaga? A última é sempre mais difícil, né? A do milhão. Vamos ficar aí com Freud. Errou! Vai ter espaço ainda para alguém desafiar, JP. Conseguiu aí entrar, desbancar, na verdade, os nossos líderes, aquela liderança tripla que a gente tinha. Temos um novo líder do nosso placar, mas sim, ainda tem espaço para ser derrubado. Eu vou adicionar aqui que primeiro, apesar de adorar as frases feitas e adorar essa parte do programa, tirando uma ou duas, todas elas eu chutei, sendo bem honesto com vocês. E adorei porque
aumentou muito o meu repertório de frases feitas. Então já foi um grande ganho estar aqui com vocês hoje. Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação e parabéns, já começamos com o pé direito, hein? Vai ser bom E a hoje, vai ser bom. pauta... É verdade, vai ser muito bom. Tá prometendo esse episódio. A pauta de hoje, a gente colocou aqui como ecossistemas de inovação, né? Roda tipo uma vinheta agora, é isso? Não, pode, Então, rodou a vinheta. chama a vinheta. Fala de novo, a pauta não sei o que, daí tu chama a vinheta. E a pauta que a gente vai falar hoje aqui é sobre ecossistemas de inovação. Roda a vinheta aí, Xixa. Pô, pega, acho que é bom tu falar de novo, porque acho que passou uma moto contigo aí. Passou uma moto em algum lugar, aqui. ficou... Passou uma motoca. Eu tô na rua aqui, então de vez em quando isso pode acontecer. Tá, então só repete aí de novo essa frase. A pauta de hoje é ecossistemas de inovação. Roda a vinheta aí, Xixa. Sem moto agora, hein? Agora foi. Mas vamos lá, então. Vamos para a pauta dessa semana. A gente se propõe a falar aqui hoje sobre ecossistemas de inovação. E eu acho que ecossistemas é um pouco o termo da moda, né? Inovação, então, nem se fala. O que a gente vai falar aqui, e até acho que já cabe um parênteses, é sobre economia regional. E o parênteses é, eu e o João Paulo, nós somos formados na mesma universidade, né? Somos formados na Federal aqui do Rio Grande do Sul, em economia, e a gente acabou não se cruzando, né, João Paulo? Acho que é o terceiro convidado que a gente tem que cursou economia, mas a gente acabou não se cruzando, né? Exatamente. Acho que acabamos fazendo um pouquinho em períodos diferentes, mas tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal com os senhores. Exato. Na verdade, eu estava lembrando que a gente se cruzou sim em uma cadeira, né? A gente descobriu só na última aula que a gente era colega. Foi, se eu não me engano, direito do trabalho. Não tinha cobrança de chamada. Eu sempre escolhi os caminhos mais fáceis na faculdade e o João Paulo estava no último semestre já. A gente descobriu na prova final que a gente era colega. Mas eu fiz essa introdução, João Paulo, porque tem uma cadeira que chama Economia Regional também. Não sei se chegou a fazer ela. Não. Ou se fiz que nem a nossa de introdução ao direito, né? Porque não me lembro muito dos detalhes da cadeira, mas acho que essa aí não fez parte do meu currículo. Então, eu quando fiz essa cadeira, João Paulo, eu estava buscando realmente os caminhos mais fáceis, né? Era um professor que eu sabia que não cobrava chamada, que normalmente era mais fácil. Mas, para minha surpresa, na primeira aula, o professor estava lá, não foi isso que aconteceu, mas a gente tinha apenas 4 alunos matriculados. Então, tu não ir na aula não era uma possibilidade, porque dava para ver ali, não era aquela coisa que ficava diluída. Então, foi uma experiência bem interessante, assim, porque dos 4 alunos, 2 eram mexicanos intercambistas, eu e mais um colega que a gente era colega em quase todas as cadeiras que a gente ia escolhendo, assim. E tinha um trabalho nessa cadeira que a gente tinha que fazer lá no final sobre realmente economia regional, né? E é mais ou menos o que a gente vai falar aqui agora. A gente vai falar sobre o Vale do Silício, a gente vai falar sobre Israel, sobre China, sobre outros ecossistemas que estão surgindo por aí. E eu, naquela oportunidade, já tinha escolhido. Teve gente que fez sobre, sei lá, agricultura familiar em Viamão, que eu achei que era um tema meio ruim, mas no final eu descobri que era super bacana. Não sei se você sabe, eles têm até moeda própria para estimular a economia regional deles ali e tal. Mas eu escolhi falar sobre o Vale do Silício. E acho que é o gancho para a gente falar sobre nossa primeira pauta aqui. Agora era legal alguém pegar e já falar alguma coisa de Vale do Silício, porque tipo, eu já tô falando há bastante tempo, entendeu? Que tu nos pauta... Meu, eu não vou ter esses papos maravilhosos que tu tem, assim, eu posso só vir com zoeira. Pode ser qualquer coisa, meu. É só pra, tipo, também cortar, porque não pode ser um podcast que eu fico falando durante 1 hora, entendeu? A ideia é nós três a gente conversando. Eu participo também. Se quiser colocar algo, senão eu posso falar um pouquinho, a gente já começa... Pode tacar aí. Manda bala aí, João. Tá no mudo, eu acho. Opa, desculpa, galera. Aí. Não, e que bacana, Felipe, a questão da economia regional e do Vale do Silício. Eu acho que
Quando a gente fala de Vale do Silício, é muito impressionante para mim como eles estavam no olhar da tempestade perfeita, assim. Aconteceu muitas coisas em conjunto, desde a criação, desde ter o próprio silício em abundância na região, que origina o nome do Vale do Silício, até ter uma faculdade tão forte como Stanford. Foram vários conjuntos de fatores que foram começar a criar e ir consolidando esse vale. Então, acho que é bem legal a gente explorar esse exemplo para ver, olha, o que aconteceu lá, o que teve de diferente em outros lugares, que vários dos elementos que a gente vê no Vale do Silício tem em outras regiões. Tem até no Brasil alguns deles, tem na Europa, na Alemanha, mas por que lá o negócio fomentou tanto? Por que eles viraram um ponto tanto de referência que agora está sendo replicado em outros lugares do mundo, mas por muito tempo eles lideravam quase que sozinhos essa lista? Eu acho que isso é uma coisa legal da gente desmistificar, né? Essa história de replicar o Vale do Silício, na verdade, normalmente a gente começa com essa ideia, né? Mas é só tu parar para pensar e estudar um pouco o negócio que já vê que o que aconteceu lá é muito singular. E é, como tu falou, é uma tempestade perfeita, né? Acabou que tudo que foi acontecendo foi dando muito certo, desde a galera que foi para lá no início, né? E quando eu tô falando da galera que foi para lá, eu sei que a gente sabe que já tinha os nativos americanos, os índios lá, mas eu falo dos 49ers, né? Que a gente até já falou em outro episódio aí da Corrida do Ouro, que são pessoas que foram para lá em busca do ouro, que o pessoal atribui muito a eles, que é um povo que, obviamente, né, se você for pensar que que larga tudo e vai atrás de virar mineiro e correr atrás de ouro, é um povo que é mais aventureiro, que é mais aberto para testar coisas novas. Então, desde o povo que estava lá no início, até uma universidade de ponta que estava lá, e outras coisas que foram surgindo, né? Tem uma história que é muito peculiar, que até, dentro desse trabalho de economia regional, foi talvez onde eu mais foquei. Que diz, tem tudo isso, né? Vai acabar nosso tempo aí, 10 minutos. Tem tudo isso, né? De que tinha um povo bacana, tinha uma universidade forte, mas tem uma história que talvez seja a ignição de tudo, que é o que faz virar o Vale do Silício. Então tem um cara que chama William Shockley, que ele trabalhava no Bell Labs em Nova York. E ele, em determinado momento, ele se irritou lá com o negócio, e o Bell Labs é realmente do Graham Bell, né, o cara que inventou o telefone. Ele se irritou com a forma como as coisas aconteciam lá, ele dizia que o povo de Nova York era muito cabeça fechada e tal, precisava arriscar mais, e ele saiu, ele é nativo da Califórnia, ele voltou para lá para criar o Shockley Labs, e lá ele criou o transistor, que é a semente do que hoje é um processador, né? Na época a gente usava muito mais para rádio, e ele criou essa empresa, e aqui dentro ele contratou vários engenheiros, e em algum momento ele mesmo brigou com esses engenheiros também. E 2 desses 8 que saíram aí, que brigaram com ele, eram ninguém mais, ninguém menos que o Gordon Moore, que é o cara da lei de Moore, que a gente tanto fala aí várias vezes, e o Noyce. Os dois são fundadores da Intel. Então acontece toda essa história para criar uma empresa, né, de processador, uma empresa de tecnologia de ponta lá naquela região. E eu acho que foi o estopim de tudo, né? Porque à medida que a gente tem mais processamento, que a gente tem essas pessoas que entendem tanto de determinado assunto no mesmo lugar, é que a gente começa a ver esse ecossistema florescer. E o que eu acho interessante disso também, Felipe, tu mencionaste como ele se mudou para lá e depois 2 pessoas fundaram a Intel e a Lei de Moore. A gente hoje vê o Vale do Silício, ele emprega milhares de pessoas e ele é conhecido no mundo todo, mas como algumas dessas iniciativas começam às vezes com um sonho de uma ou de poucas pessoas, assim, e por iniciativa de uma pessoa de acreditar, de que, olha, eu vou para um lugar onde seja mais cabeça aberta, eu vou fazer algo diferente, ou sair lá da Bell Labs e fui para outro lugar para tentar construir a minha história, e vários exemplos que a gente vê não só no Vale do Silício, mas em várias empresas, como às vezes o sonho de uma pessoa ir atrás de fazer diferente, mobiliza algo que hoje emprega milhares de pessoas e impacta principalmente milhões de pessoas. Então, acho muito interessante isso. Uma das dúvidas que eu tenho, que eu vou perguntar para os senhores, inclusive, é se a sede de todas as empresas grandes, a Apple, o Facebook, Google, é tudo lá, no Vale do Silício? Ou tem alguma que é de outro lugar? Cara, a grande maioria acaba sendo lá, né? Mas vou deixar o João Paulo falar essa. Olha, vou te responder com um pouquinho de culpa no cartório aqui. Eu trabalho na Dell, né, que é uma empresa de
de tecnologia muito grande, e a Dell é uma das que não está baseada no Vale do Silício. Embora tu tenha uma concentração muito grande de empresas, inclusive já teve escritórios da Dell lá, ela não surgiu lá, né? Mas dentro desses, até dos competidores americanos, ela acaba sendo uma exceção, né? Porque a gente acaba vendo a HP surgiu no Vale do Silício, que é um dos nossos principais concorrentes e que atua nesse mesmo mercado, a própria Apple, mas tem uma concentração enorme, assim, tanto que a gente fala de exceções de empresas desse setor que não estão lá ou que não surgiram lá. Então, a grande maioria é lá sim, Xixa, mas tu tem alguns exemplos, por exemplo, a Dell é um, que não surgiu lá. Surgiu até num contexto parecido de um sonho de uma pessoa, né, contando rapidamente, assim, o fundador da Dell, que é o próprio Michael Dell, o sobrenome dele, ele era um estudante de medicina e ele teve um sonho de que dava para vender computadores de uma forma mais acessível para o cliente final. Ele investiu nessa ideia e foi criando a empresa a partir do Texas, ali de Austin, que é uma das cidades no Texas. Um parênteses aqui, eu acho que aqui pode entrar o áudio do Pedro Ernesto em algum momento falando, né? Só na Dell, quem fez seu computador vai à sua casa para consertá-lo. Esse é um vídeo no YouTube, é bem fácil de encontrar. Certamente o eu do futuro vai achar isso fácil, pelo visto. Tá. Mas, Xixi, acho que é uma provocação bem interessante essa que tu falou, porque realmente, pegando empresas americanas, a gente tem a Dell que não fica lá, mas a grande maioria dessas, quando a gente vai pensar, e daí sim tem a HP, a gente vai falar de Apple, Facebook, Airbnb, Uber, todas elas estão baseadas lá e elas nasceram dentro desse ecossistema que tem isso, né? Ele tem a questão do povo, de ser um povo empreendedor, tem a universidade para apoiar, né, esses processos de inovação, e tem também uma coisa importante, que é o capital, né? Então, tem muito fundo de venture capital lá, que são investidores que investem, né, em startups, seja elas mais no início ou um pouco mais para o fim, mas é muito importante ter tudo isso, ter esse intercâmbio entre pessoas que entendem de tecnologia, empreenderam e depois elas ficam lá, né, mentorando ou investindo em outras startups. E nesse sentido, Felipe, tu falaste da questão dessa cultura colaborativa que eles têm. Isso é algo que várias empresas e líderes da empresa do Vale do Silício mencionam com, claro, além do capital, além dessa disponibilidade, como essa vontade dessas empresas em se colaborarem uma com as outras e estar perto, isso é um diferencial. Porque se isso não existe, o fato de tu estar perto fisicamente, tu acaba perdendo essa vantagem. Porque se tu tem uma... Aí só uma pausa, galera, para cortar, daí eu voltar um pouquinho, que eu me perdi no raciocínio. Mas posso voltar um pouquinho de onde eu estava ali? Sim, volta tudo. Daí quando eu estiver ouvindo, eu boto de novo. Volto desde o começo ali, quando eu comecei a falar isso? Onde tu quiser voltar, né? Tem 4 minutos só, né? Só não sei se tu quiser, depende do que tu for falar. Daí quando tu encerrar, a gente já troca de link e fala de novo. Tá, vou fazer um adendo, então vou voltar, fazer rapidinho, daí a gente pausa, pode ser? Sim. Vai. E Felipe, tu mencionaste da disponibilidade de capital, da universidade, Stanford estar lá, mas uma das coisas que eles comentam muito, que tu falou também da colaboração. Isso linka muito com a cultura do lugar. Essa cultura das empresas que estão lá estarem dispostas a se compartilhar e crescerem juntas, isso faz muita diferença. Porque com isso tu consegue aproveitar essa proximidade, essa sinergia, de fato, porque tu pode ter todas elas ali presentes, mas cada uma tentando maximizar só o seu retorno sem esse aspecto colaborativo, isso impediria o crescimento delas também. Então, é bacana que cada lugar e sistema e ecossistema de inovação que a gente vê, ele tem uma cultura distinta e como a cultura é muito forte em determinar o sucesso ou não desses ecossistemas de inovação. Tem uma dúvida, tu falou de colaboração entre as empresas, mas o que seria colaboração entre as empresas? O que de fato é a colaboração? Colaboração no sentido mesmo de não... Claro, tua vantagem competitiva, os teus segredos, tu não vai dividir eles na sua integralidade, mas delas se comunicarem mesmo, de buscar ajuda. Estava ouvindo uma entrevista de um CEO que colocou uma empresa no Vale do Silício e como no começo ele colocou a empresa lá e estava tentando trabalhar só dentro da empresa dele. E como não estava sendo bem sucedido. E ele mesmo se realiza, cara, eu vim para cá, um lugar que tem um monte de empresa ao redor, um monte de conhecimento de tudo acontecendo e eu não estou alavancando isso ao meu favor. E essa colaboração é, de fato, discutir, é de fato compartilhar algumas coisas, claro, tu não vai te dar o teu maior tesouro, o teu maior segredo, mas dividir um pouco o teu negócio, perguntar, tirar dúvida. Inclusive, ele tem fóruns de discussão entre os CEOs, os CFOs dessas empresas,
para discutir, olha, o que a gente está fazendo, como é que a gente está se posicionando, o que a gente pode fazer diferente, e cada um aprender um pouco com o erro dos outros. Então, uma espécie de discussão aberta, assim, sem, claro, revelar os segredos que são as vantagens competitivas deles, mas dividindo dicas, dividindo práticas, para cada um tentar evitar o erro do outro. Isso todo mundo cresce no processo. Vamos para outro link, daí eu já faço. Beleza. Eu vou podar nós aqui.